Você falou uma coisa no último jogo que é verdade, vitória da confiança deixa o clima um pouco mais leve. Eu queria que você falasse um pouco novamente desse assunto para ter essa força de construir essa vitória diante de um adversário que não foi fácil enfrentar aqui no Mineirão. E o quanto é bom ver esses caras em campo, né? Dudu, Gabigol, e cada dia mais que a gente vem percebendo eles soltos dentro dessa filosofia que o Cruzeiro quer para 2025. Parabéns pela vitória. Obrigado. Vitória em qualquer situação ela é sempre benéfica e bom. Aumenta a autoestima dos atletas, a torcida fica animada, vem junto conosco. E isso gera todo esse clima que vocês viram no segundo tempo. Mas hoje algo que assim, eu gostei bastante, até falei com eles no vestiário, foi o fato de sairmos perdendo e ter equilíbrio para não mudar a forma de jogar que nós tínhamos planejado, para poder tentar chegar ao ataque, chegar na linha de fundo, ter cruzamento, ter preenchimento de área. Teve um equilíbrio mental muito bom e isso é importante, ter passado por isso. Ainda bem que nós vencemos, conseguimos virar o jogo, tinha a possibilidade de fazer mais gols, mas muito feliz pelo que aconteceu hoje aqui no Mineirão e agora nos prepararmos aí para mais 2 campeonatos à parte. Esses caras grandes jogando e... Fala de Dudu, Gabigol, Marquinhos, Matheus Pereira, Mateuzinho. É chovendo molhado, essa equipe é muito boa, tem um elenco muito bom. Você viu que hoje eu tirei basicamente acho que 6 jogadores e eles continuaram correspondendo com o mesmo modelo, com a mesma estratégia que nós montamos para o jogo anterior. Então isso só enriquece o elenco, só deixa o elenco melhor, aumenta a competitividade interna. Isso só quem tem a ganhar é o Cruzeiro. E que bom que essas estrelas possam brilhar para virar uma constelação, né? Que é o Cruzeiro. Wesley, hoje eu não vou nem te perguntar nada a respeito dos próximos jogos, tá? Queria deixar claro o seguinte, eu queria que você comentasse a respeito de você estar falando dessa questão dessa constelação. E na hora das comemorações a gente via o grupo alegre, os jogadores, um vibrando pelo outro, e uma coisa que já tinha muito tempo que a gente não via no Cruzeiro, porque são jogadores de um nível técnico muito alto. Eles não têm medo de errar, eles arriscam as jogadas, tentam a jogada de efeito, enfim. Qual a importância disso, principalmente dessa parte de confiança para esse grupo? Afinal de contas, o Cruzeiro agora vai ter 2 jogos muito difíceis, né, 2 clássicos, e principalmente já vislumbrando algo, né, nessa sequência aí de ano, porque o Cruzeiro tem Campeonato Mineiro, Brasileiro, Copa do Brasil e a Sul-Americana. O quanto isso pode ajudar para que lá na frente, no momento certo, o time chegue assim, bem forte, bem confiante, dentro daquilo que vocês planejam na temporada? Para te adiantar, vamos lá. O fato deles terem coragem para jogar e ter personalidade, isso é algo que o Diniz, é uma característica do Diniz. Eu só estou dando sequência, encorajando eles continuarem fazendo a mesma coisa. Não ter medo de jogar, não ter medo de fazer 1 contra 1, não ter medo de ficar exposto, não ter medo de atacar com 6, não ter medo de preenchimento de área, não ter medo de ter contra-ataque, e para isso tem que ter personalidade e acreditar no que nós estamos fazendo para poder transferir isso para o campo. Então, assim, estamos trabalhando a curto e a longo prazo. Eu acredito que essa equipe vai ficar bastante forte coletivamente. E quando eu digo isso, eu não falo só do time que está jogando, só da equipe que está jogando. O campeonato que você vai... Hoje nós estávamos até comentando sobre isso. O Campeonato Brasileiro, jogar futebol no Brasil é muito difícil, porque além da logística que ela é muito longa, imagine, você joga um jogo por uma Libertadores, uma Copa Sul-Americana na Argentina, depois você volta aqui e tem que enfrentar o Fortaleza lá em Fortaleza, 5 horas de viagem, ou então você tem que enfrentar o Vitória na Bahia, com um clima quente, abafado, e todo mundo quer resultado. Você sai de um ápice de fazer um grande jogo, de expectativa, de intensidade mental, que é um jogo sul-americano, e aí você tem que daqui a 3 dias jogar um Campeonato Brasileiro. Como motivar esses atletas? Como deixar esses atletas a ponto de competir em alto nível? Então, quando você tem um elenco, você possa fazer pontualmente essas mexidas, não botar um time para jogar um e outro jogar outro, não. Mas gerenciar isso com o departamento de performance. Então, eu acredito que o Cruzeiro vai chegar nesse nível, que é a expectativa que nós temos. O Matos vem trabalhando para poder oferecer ao treinador que está aqui esse elenco recheado de grandes jogadores para que isso possa ser gerenciado e o Cruzeiro só tenha a ganhar. Obrigado. Nada. Wesley, até em cima, me permita continuar no assunto do que o Pansi e o Eduardo falaram aqui.
pessoalmente, para você, você já falou da alegria, da satisfação que é estar à frente do Cruzeiro, ainda que seja para esse período curto. E como é que é para você, pessoalmente, saber que você tem um período para ficar à frente do Cruzeiro? Isso te deixa mais tranquilo para poder trabalhar? Você sabe até onde você pode ir? Isso, você acaba passando essa leveza para os jogadores também em campo? Como que é para você isso? Eu já falei sobre isso. Eu tive já 3 experiências nessas situações. Uma foi no Vitória, na saída do Agel, em 2017, e perdeu a semifinal na Copa do Nordeste para o Bahia, com o Guto, no Bahia, e aí eu assumi e nós fomos campeões baianos. Com ele, a Faria jogava na época, a Chiesa, e aí o Palmeiras foi lá, me buscou, me trouxe para o Palmeiras Sub-20. No Sub-20 do Palmeiras eu tive a oportunidade de comandar na saída de Roger Machado, com a chegada do Filipão contra o Paraná, ganhamos de 3-0. Depois nós saímos para o Atlético Paranaense, tive a mesma situação antes do Filipão chegar na saída do Carille. Para mim é muito tranquilo vivenciar isso. Eu não tenho vaidade nenhuma, não tenho ego. Obviamente que eu quero ser treinador de futebol, quero assumir uma equipe algum dia, mas assim, não tenho dor de cabeça nenhuma comigo de esperar o meu momento. Ter resiliência, e o que eu tenho que entregar agora é o melhor para o Cruzeiro. Porque naturalmente, com o meu trabalho sendo posto em xeque, colocado para ter 2 clássicos agora, 2 jogos, quem não gostaria de ter uma experiência como essa? Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Cruzeiro por ter a oportunidade de vivenciar uma experiência como essa. Eu já vivi outros clássicos, mas viver 2 clássicos seguidos e depois passar para o próximo treinador que possivelmente vai estar chegando, para mim está sendo assim, é como se fosse, como eu falo para os atletas, às vezes o jogador reclama que entra 5 minutos, às vezes o jogador reclama que entra 15, às vezes o jogador fica reclamando que foi pouco tempo. Eu falo para ele que é a mesma coisa. Eu vou aproveitar os meus 15 minutos que eu tenho de jogo e vou fazer o meu melhor para um dia gerar 30, nesses 30 eu gerar 45. O futebol é como é a vida. Então, o treinador me vê e aí eu ganhar um jogo inteiro. É a mesma coisa como treinador. Eu tenho isso como, vamos dizer, uma analogia, digamos assim, né? Wesley, pegando o gancho então aí nessa última resposta, eu acredito que você talvez até tenha respondido a minha pergunta de forma indireta. O Cruzeiro, a direção já passou algum planejamento para você, que você fica até o jogo contra o América, até contra o Atlético, e aí depois desse segundo clássico você passa o trabalho para o próximo treinador? Já tem um planejamento com relação a isso? Sobre esse assunto eu não vou poder te falar. Isso aí, a única pessoa que pode falar é o Alexandre, é o presidente, é o Pelaipe, é o Pedro Júnior, mas assim, eles estão trabalhando intensamente nisso aí, já passou acho que externamente para vocês também, que eu ficaria até o jogo do Clássico, mas não tem nada batido o martelo, vai ser tal dia, não. Eu estou vivendo cada dia como se fosse o último. Hoje foi o melhor, amanhã de novo vamos treinar, e o dia que chegar, a gente passa o bastão e vamos ajudar o treinador que chegar. Como eu falei para vocês, quem tem que ganhar é o Cruzeiro, como equipe, como conquistar títulos esse ano. Então, assim, independente de quem venha, para mim não vai fazer muita diferença. Wesley, você não pode falar sobre você, mas sobre o elenco, né, para esses próximos clássicos aí, a América na quarta, o Galo no domingo, e aí o Cruzeiro está girando ainda, jogadores sendo poupados hoje. Para o clássico, vai com toda a força ou tem gente para ser poupado ainda? Vamos lá. Nós tivemos uma gestão de elenco agora, porque nós tínhamos que rodar, senão a gente poderia correr um risco muito grande. Se você colocar, nós temos aí 28 dias de pré-temporada, que já virou competitivo. Se contar os dias que nós tivemos que fazer a recuperação de jogador, que foi uma folga, não é 28, é menos, e o dia que nós jogamos, entre um jogo e outro, a cada 3 dias, você não tem como trabalhar muito parte física. Então, se você não gerenciar e fazer isso, você corre um risco muito grande de lesionar algum jogador. E também levando em conta que os nossos dois adversários dos nossos 2 próximos campeonatos que vamos disputar a parte, tanto o América, que é agora a quarta, está descansando um dia a mais do que nós. O Atlético já passou o jogo dele para terça-feira. Já vai descansar aí quarta, quinta, sexta, sábado, 4 dias. E eu vou jogar quarta. Já tem vantagem para o adversário, em termos de recuperação.
Então, assim, se eu chego no jogo hoje, depois de mais 3 pós-jogo, que foi o jogo contra o Itabirito, e repito a mesma equipe e insisto com a mesma equipe, eu corro um risco muito grande de ter lesão ou de não ter como cobrar dos meus atletas quando chegar no terceiro jogo contra o Atlético Mineiro. Boa noite, Wesley. Boa noite. Apesar do trabalho do Diniz ter sido descontinuado, né? A pré-temporada do Cruzeiro foi feita por ele, um treinador que tem ideias muito particulares, ímpar, e a missão meio que é sua de entregar tudo isso que foi trabalhado nesse primeiro mês para o próximo treinador. Como você enxerga esse desafio de maneira particular e o que de bom você recebeu dessa primeira semana como treinador do Cruzeiro que possa passar em frente para quem vier? Diniz tem muita coisa boa. E o que eu tenho que fazer é acrescentar algumas coisas que eu acredito como ideia e ter o poder de convencer os atletas para fazer o que eu entendo que é melhor para eles no momento. E isso ele tem correspondido muito bem. Nós conseguimos fazer isso no jogo passado, em 2 treinos. Depois recuperamos, tivemos mais um dia, mais 2, menos 1 por jogo, já tentando melhorar um pouco mais a marcação. Tem alguns ajustes que é um pouco diferente de Diniz, mas não muda muita coisa assim. Você vai ver que em alguns momentos tem algumas características do jogo que assemelha com o modelo de jogo do Diniz, mas assim, é você agregar o que tem, que você acredita que é bom, e o que eu também acredito como metodologia ou modelo de jogo. Vai chegar o treinador novo, voltar em contato, o que você tem? Nós temos esse aqui, nós fizemos isso aqui, já fizemos com saída com 3, já fizemos construção com 3, com jogo de progressão com volante na zona morta, com lateral fazendo, construção com 3, já fizemos 3-2-5, já fizemos 3-1-7, então assim, ele vai ter todo esse material disponibilizado para ele, para a equipe dele, com a nossa equipe de análise, para ele poder ver o que é que ele acha que é interessante levar e continuar, e o que você não quero isso, eu quero desse jeito. E aí a gente vai dar todo esse suporte para que nós possamos construir um Cruzeiro mais forte.